Oi, eu sou a Babi e hoje eu vou explicar células eucariontes. A palavra eucarionte vem da combinação de eu, que quer dizer verdadeiro, e carion, que quer dizer núcleo. São células maiores e mais complexas que as células procariontes. São consideradas células com núcleo verdadeiro, porque possui membrana nuclear individualizada e delimitada, que permite a existência de um núcleo definido, chamado carioteca. Então, a principal característica das células eucariontes é a presença de um núcleo definido, ou seja, o material genético nessas células está envolvido pelo envelope nuclear. Os seres eucariontes fazem parte do domínio Eucária, o qual inclui os reinos protista, fungi, plantae e animalia. As células eucariontes são organizadas em dois grupos, sendo eles as células vegetais, que são células que possuem cloroplastos, parede celular e normalmente têm apenas um grande vacúolo central, e células animais. Essas células não possuem cloroplastos, não possuem parede celular e possuem vários vacúolos pequenos. Encontramos as seguintes estruturas e organelas nas células eucariontes: núcleo, local em que as atividades da célula são controladas e que fica o DNA celular. Nucleolo, localizado no interior do núcleo, local em que é realizada a síntese de ribossomos. Retículo endoplasmático rugoso. Tem a principal função de realizar a síntese proteica. Retículo endoplasmático liso. É responsável pela produção de lipídios que irão compor as membranas celulares. Citoesqueleto. É uma estrutura filamentosa formada por fibras proteicas. Membrana plasmática. Tem permeabilidade seletiva e tem a função de separar o citoplasma do meio extracelular. Lisossomos. Tem a função de digerir substâncias, pois possui várias enzimas. Complexo de Golgi. Tem a função de modificar, armazenar e exportar proteínas que são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Mitocôndria. Tem a função de produzir a maior parte da energia das células através da respiração celular. Citoplasma. É formado por uma substância chamada citosol. Peroxissomos. Tem como principal função oxidar os ácidos graxos para a síntese de colesterol. E ribossomos. Eles atuam principalmente na regeneração celular e no controle metabólico. Nas células animais, ainda encontramos centríolos, que são organelas que participam da divisão celular pela capacidade de duplicação quando ocorre a mitose e meiose, migrando para os polos da célula após a duplicação, e também participam na formação de cílios e flagelos, e vários pequenos vacúolos, que são responsáveis pela reserva energética e armazenamento de substâncias. E nas células vegetais encontramos grande vacúolo central. Nas plantas jovens, há vários vacúolos menores, que se juntam e formam um grande vacúolo único à medida que a planta se desenvolve. São espaços envolvidos por membrana, cujo interior pode ser armazenadas substâncias, como a seiva. Além disso, tem como função regular o pH e a entrada de água, através do controle osmótico. Com isso, os vacúolos controlam a turgidez da célula. Parede celular. É o exterior à membrana plasmática que envolve a célula. É composto por um polissacarídeo chamado celulose e tem como função
dar sustentação à planta. E os plastos, que são os cloroplastos, que são organelas responsáveis pela realização da fotossíntese. Contém clorofila, que lhes confere a cor verde, e absorve a luz solar, permitindo que o processo de fotossíntese ocorra. Os leucoplastos, que não apresentam cor e fazem reserva de amido. E os cromoplastos, que apresentam pigmentos não verdes. As células eucariontes possuem grande diversidade biológica, desde seres unicelulares, como a ameba, até seres multicelulares grandes, executando atividades específicas e complexas. Isso ocorre porque realiza mitose, que é o processo no qual a célula-mãe dá origem a duas células filhas com o número idêntico de cromossomos da célula-mãe, e também de realizar meiose, que é o processo no qual o meiócito diploide dá origem a 4 células haploide com metade do número de cromossomos do meiócito diploide. Em organismos pluricelulares, as células eucariontes criam tecidos e órgãos com características específicas. Dessa maneira, as células possuem uma relação intracelular, o que cria uma interdependência estrutural entre elas, fazendo com que elas tenham configurações diferentes conforme sua função celular. Mas como surgiram as células eucariontes? A teoria mais aceita é que as células eucariontes tenham surgido a partir das células procariontes. Nessa teoria, as células procariontes teriam começado a desenvolver dobramentos da membrana plasmática. Esses dobramentos originaram as organelas citoplasmáticas e a carioteca, também conhecida como envelope nuclear. Das organelas membranosas, somente as mitocôndrias e os cloroplastos tiveram origem diferente. Essas duas organelas teriam surgido por meio de um processo chamado simbiose ou endossimbiose. Nesse processo, as células eucariontes em formação teriam englobado bactérias que já realizavam respiração e não teria destruído essas bactérias, mantendo elas no citoplasma. E essa relação foi vantajosa tanto para a célula como para a bactéria que foi englobada. As bactérias teriam obtido proteção e nutrientes, e a célula eucarionte em formação se beneficiou do processo de respiração realizado por essas bactérias. Essa associação se manteve e essas bactérias teriam dado origem às atuais mitocôndrias. E esse processo deu origem às células chamadas células animais. Depois de algum tempo, houve outro processo de simbiose, mas dessa vez foi entre células eucariontes e as cianobactérias que realizavam fotossíntese. Novamente, foi uma relação vantajosa, e essas cianobactérias teriam dado origem aos atuais cloroplastos. Esse processo deu origem às células chamadas células vegetais, e é por isso que as células animais possuem mitocôndrias e as células vegetais possuem mitocôndrias e cloroplastos. E como surgiram os seres pluricelulares? Existem 3 teorias. Teoria simbiótica, que sugere que os primeiros organismos multicelulares ocorreram por simbiose de diferentes espécies em organismos unicelulares, cada qual com diferentes funções. Teoria da celularização, ou teoria sincicial, que sugere que um organismo unicelular com múltiplos núcleos possa desenvolver uma membrana interna em volta de cada núcleo. E teoria colonial, que é a melhor aceita pela comunidade científica. Sugere que quando alguns seres unicelulares eucariontes da mesma espécie
realizaram suas divisões celulares, essas células ficaram unidas e, posteriormente, começaram a ter divisão e cooperação de trabalho entre elas, e assim não puderam mais viver sozinhas. Os primeiros fósseis multicelulares são de mais de 500 milhões de anos e são de animais e de plantas marinhas. As plantas evoluíram, muito provavelmente, a partir de algas verdes unicelulares, e fungos e animais surgiram de unicelulares heterótrofos. Gostou do conteúdo? Então curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Isso faz com que o canal atinja mais pessoas. E se tem algum assunto de ciências e biologia que você se interessa, que você quer saber mais, que você tem alguma dúvida ou que você tenha curiosidade, deixe nos comentários, para que futuramente eu faça um vídeo sobre esse assunto.